compartilha. Puxa, quer que eu dou boa noite primeiro? Como é que vai ser quando o Marcelo gravar? Sim, eu vou... Não, eu começo a compartilhar depois, a gente faz a saudação, né? Só o Marcelo dá um ok aí e a gente já começa. Ô, Marcelo, todo mundo que está na live vai aparecer na gravação, é isso? Vai aparecer a tela do jeito que vocês estão mostrando aqui. Quando o Baiar transmitir, aí a tela dele fica na frente. Certo. Bom, então, se alguém não puder aparecer na gravação, no YouTube, no Para Sempre, é o momento de desligar ou de fechar a câmera ou de renomear é agora, porque vamos deixar combinado assim, né? Tá bem? E aí o Dagoberto, quando terminar, me sinaliza. Eu mando mensagem, Marcelo. No WhatsApp lá. Até mais, gente. Até logo, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Marcelo, esse seu gato aí, é gato ou é gata? É gata. Eu tenho um gato preto aqui, bonitão. Pode combinar alguma coisa depois. Tchau, tchau. Vai Tchau, lá. Marcelo. Tchau, obrigado. Já está gravando, né? Depois ele corta o começo. Tá. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa conversa hoje sobre liquidez e endividamento nas escolas particulares. A ideia é trazer alguns dados, né, de um levantamento que nós fizemos, mas, ao mesmo tempo, discutir um pouquinho também, pelo menos das bases aí da gestão financeira em relação a esses dois aspectos, né? Se eu tenho liquidez, significa que eu tenho dinheiro para pagar as contas em dia. Basicamente, a ideia é essa mesmo, né? Então, quando vence a folha de pagamento, chega o dia de fazer a transferência, a escola tem recurso suficiente para fazer esse acerto. Quando chega um boleto, os contratos que a escola tem, as manutenções, está tudo sendo pago em dia, sem uma necessidade mais urgente de caixa, né? E endividamento é usar dinheiro que não é da própria instituição, né? A gente pode ter dívida com o banco, pode ter dívida com tributos, né? Com o Estado, né? De tributo que não pagou, está com refinanciamento, tem gente que atrasa aluguel, tem gente que atrasa fornecedor, tem escola que usa dinheiro do sistema de ensino, demora para fazer o acerto, aí acaba acertando só no outro ano, senão não recebe material. Nós estamos falando de escolas com uma situação de crise, né, financeira, econômica, mas também tem a situação de lidar com o que há de bom, vai. Às vezes eu tenho um pouco mais de liquidez do que o normal, estou com umas 4, 5, 6 folhas de pagamento, sempre o cliente tem muito mais do que isso. Então, tem muita liquidez, vamos aplicar melhor esse dinheiro, vamos fazer um pouco da avaliação da gestão dos recursos que a escola tem, que tipo de aplicação está sendo feita, que prazo, que risco. Então, abre um pouquinho o espaço para discutir essa aplicação. E o endividamento. Nós não temos dívida, isso não necessariamente é uma coisa boa, né? Às vezes você não tem dívida por falta de projeto, né? Por falta de visão de ampliar o negócio, de construir outras oportunidades, de aproveitar, mas é um excesso de zelo pelo caixa ou pelo capital próprio, que significa ali um custo de oportunidade que foi abandonado, né? A gente vai, de certa forma, pontuar isso ao longo da nossa conversa, mas também exemplificando com o que foi levantado com as escolas que responderam o questionário nosso, boa parte dos clientes da consultoria, mais algumas escolas que não são clientes ativos na consultoria, mas que preencheram também. Acho que o Gustavo é um bom exemplo aqui, está sempre com a gente há muitos e muitos anos, e já colocaram lá, deu as respostas também. E a intenção é que todo mundo fique à vontade para participar, para conversar, para trazer alguma dúvida específica, colocar suas ideias. Nós temos na nossa plateia aqui, os consultores da Alabama, que vão, de certa forma, conduzir mais a conversa, mas temos aqui todas as pessoas queridas e com muita experiência, e a gente tem cada vez mais percebido que a troca de experiências é muito mais interessante do que a postura mais passiva de ouvir um palestrante. Esse ano estamos planejando fazer um evento que vai colocar à prova essa ideia que nós estamos tendo de que é mais interessante oportunizar as trocas entre mantenedores, gestores expedientes, do que simplesmente reproduzir um conteúdo da nossa experiência para as pessoas ouvirem. Muitas vezes elas têm muito a contribuir,
mas a tradição acaba sendo essa de um fala e muita gente ouve, e a gente vai incentivar cada vez mais as trocas. Então, para eu não ficar falando sozinho, vou passar a bola para o Bayar. O Dagoberto quiser dar boa noite também, antes de passar para compartilhar a tela, e aí vamos em frente. Boa noite, pessoal. Vamos em frente. Ponto, né, Dagoberto? Depois do podcast do Maurício, né, Dagoberto? Exatamente. Depois do podcast do Maurício, agora vamos começar a live da Alabama sobre endividamento e liquidez. Eu acho importante a gente frisar assim, por que a gente resolveu fazer esse levantamento agora, nessa época? Porque agora é que o orçamento está consolidado. A campanha de matrículas acabou e a gente tem uma boa estimativa, uma excelente estimativa da receita do ano. E essa receita do ano, ela tem que dar conta da operação toda, e esse resultado, que é o fluxo de caixa livre para a empresa, que der no ano todo, né, dependendo da gestão dos custos e das despesas, esse resultado ele vai ser dividido em 3 partes. Uma parte vai para reinvestimento na própria escola, outra parte vai para o bolso dos mantenedores e uma parte vai para pagamento de dívida. Se a escola não tiver dívida, sobra mais para esses 2 primeiros que eu falei, né? Se a escola tiver muita dívida, ela consome todo o resultado operacional, não vai nada para os donos, ou a escola perde a sua capacidade de reinvestimento. Ou pior ainda, se o pagamento de dívida for maior do que esse resultado, ela consome recursos da operação, e aí a escola fica numa situação complicada. Então, a ideia é a gente fazer esse panorama no momento em que o orçamento está sendo validado e entender um pouquinho do mercado. Não é uma pesquisa, né? A gente conseguiu uma boa participação de quantidade de escolas, mas ela não é uma pesquisa metodologicamente falando. Então, não dá para a gente dizer que os resultados que a gente vai apresentar aqui são aqueles que o mercado pratica. Mas eu diria que é uma boa aproximação, pelo menos das escolas que têm uma boa prática, né? Vocês vão ver isso agora. Então, vou compartilhar minha tela e a gente vai começar. É uma boa amostra das escolas que a gente conhece de perto, né, Bayar? Isso. Mas não dá para dizer que isso é o mercado de educação básica particular. Exatamente. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? E eu vou começar mostrando o perfil das escolas que participaram dessa pesquisa, desse levantamento. Então, aqui são escolas que têm desde a educação infantil até o ensino médio. A grande maioria tem todos os segmentos, tá? Tem uma única escola que tem só educação infantil. O restante, ele passa por todos os segmentos. Uhum. Então, aqui a gente vê por tamanho de alunos, e ele acaba se distribuindo bem, assim, nesse mercado, né? Então, tem um pouquinho de escolas pequenas, que é até 200 alunos, 19% tem esse perfil. Tem um pouquinho de escolas bem grandes, que são mais de 1.000 alunos, 11% dessa amostra, né? E a grande maioria fica ali na faixa entre 200 e 1.000 alunos, né? E bem distribuído, 37% e 33% entre 200 a 600 e de 600 a 1.000. Então, dá para dizer que a gente tem aí boa parte da nossa amostra entre 200 e 1.000 alunos, que é bem representativo do mercado nosso. Também, né? E aí, então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta era sobre liquidez. E entendida a liquidez, né, como a capacidade da sua escola de pagar suas contas em dias, de ter os recursos disponíveis, aquilo que está ali no caixa, e como é que foi esse desafio de enfrentar o pagamento das despesas, dos custos no dia a dia ao longo inteiro de 2024. Então, o que as escolas responderam? A maior quantidade de respostas, né, então quase 40% da amostra, respondeu que a escola tem uma boa reserva financeira superior a 1 mês de receitas. Então, ela passa o ano sem muitas dificuldades, consegue pagar suas contas e ainda mantém uma reserva financeira ao longo do ano. A segunda resposta, um pouco mais de 20%,
é que em alguns momentos do mês a conta pode ficar negativa. Muito provavelmente ali no comecinho do mês, principalmente as escolas que têm recebimento ou no 5º dia útil ou no dia 10, e tem que pagar a folha logo no comecinho do mês. Então não entrou a receita ainda, e às vezes pode ficar negativo naquele comecinho, mas depois quando começam as mensalidades, a escola não faz. Ou então no dia 20. Dia 20 que tem que pagar simples, a escola que tem outras despesas, e aí tem um desencaixe ali, fica negativo, entra num cheque especial, mas depois isso é contemplado, então o mês ele não é deficitário, ele só tem um desencaixe ali no caixa. E aí a gente tem as duas outras, né? As 3 outras respostas. Então, que são mais comuns ali, ficaram no mesmo patamar, que costumam ter recursos disponíveis em todos os momentos, ou então, além de manter os pagamentos em dia, tem uma reserva financeira razoável no banco. Então, esse aqui seria uma boa alternativa. E só 10% da amostra é que respondeu que sempre tem dificuldade de caixa e frequentemente usa o cheque especial. Então, quem está nessa situação, evidentemente tem um problema ali no fluxo de caixa da sua escola, né? Ou no operacional, ou com os endividamentos, mas é uma gestão difícil ali no dia a dia, e é uma pequena quantidade da nossa amostra. Baiar, deixa eu comentar um pouquinho aqui, né, que para cada barrinha dessa, a gente poderia ter um tipo de orientação básica, ou discussão, pelo menos, sobre a melhor prática, né? Então, para quem está ali com uma boa reserva financeira, que tem mais de um mês de receita, muitas vezes está distribuindo, está dispersando a oportunidade de uma rentabilidade um pouco melhor. Se está guardando, por exemplo, para algum investimento, né? Vai comprar um terreno, vai fazer uma construção, então tem uma reserva muito boa, a sugestão muitas vezes é você buscar investimentos que se acoplem àquilo que a escola pretende fazer, né? A ideia do hedge ali. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto de internacionalização, quer levar a equipe para o exterior, quer viajar e fazer parcerias fora, se você vai ter um investimento importante baseado, por exemplo, em dólar, faria sentido você ter uma reserva financeira na mesma moeda. Estou dando um exemplo disso, né? Se você vai ter uma coisa de construção civil, procurar, talvez, investimentos que te protejam de variações de insumos da construção civil. Então, para quem está na barra mais comum ali, a moda de quase 37% ali, se você está nessa situação, talvez o checklist seja no sentido de como é que você está investindo esse recurso. Ele está em fundo de renda fixa com liquidez diária, que você pode tirar a qualquer momento, que te consome muito dessa oportunidade de rendimento, ou você está com um portfólio bem estabelecido, bem pensado, realmente coerente com o que você vai usar, né? Não sei se você quer comentar alguma das outras ou se eu vou passando. Para quem está lá na outra ponta, né, do sempre tem dificuldade de caixa, frequentemente usa o cheque especial, essa é a situação mais grave aí, né? Você está vivendo como não se deve viver, né? Pagando um juro exorbitante, entrando em cheque especial, parcelando fatura de cartão de crédito. Muitas vezes escolas nessa situação mistura caixa da família com caixa da escola. Esse aqui é a pior prática possível, costuma estar associada a escola que vive assim. Oi, Dagoberto. E às vezes nem provisionam o aluguel, né? A gente já viu situações de alguns clientes que acho que se enquadra mais naquele que em alguns momentos a conta pode ficar negativa, né? Mas a gente vai olhar lá na linha de aluguel, tá zero. Está zerado, né? Porque o imóvel é próprio, está pagando todo mundo, né? E nesses aí, o que precisa muitas vezes é achar uma saída de emergência, porque essa condição em que você, por não ter liquidez, paga um juro exorbitante, consome recurso em excesso. Então, já vi escolas que tinham dinheiro aplicado e estava entrando em cheque especial. Você fala, por que você não desaplica e cobre a conta, né? Não, essa reserva aqui é para um
plano importante que nós temos, etc. Ou seja, fica muito mais difícil de realizar o sonho com aquele dinheiro investido, porque ela fica consumindo recurso mensalmente de juros altíssimos. Então, precisa ser avaliado. Quando a gente entrar na parte ali do endividamento, a gente vai falar um pouquinho mais da modelagem de negócio, mesmo resultado operacional. Mas o fato de você estar naquela condição de sempre estar entrando em cheque especial é péssimo, mesmo segunda barrinha ali também, né, em alguns momentos a conta ficar negativa não é adequado, né? Certamente você está entrando numa rota que não é legal. E a turminha do costumo ter recurso em todos os momentos, ainda tem uma reserva financeira razoável, é o razoável, é o que se pleiteia mesmo, né? Então, acho que a maior parte até está nas 3 barrinhas do meio ali, é mais comum. As outras estão fazendo uma reserva financeira maior. Acho que era isso. Ô, Maurício, eu queria complementar o que o Dagobert disse, né? Eu até acho que o aluguel, para quem tem imóvel próprio, nem é o mais comum nessas escolas que às vezes tem uma certa dificuldade ou que não tem uma gestão assim, com todas as caixinhas colocadas dos recursos, né? Eu acho que muito também tem a questão dos tributos, né? Muita escola não declara, né? Se bem que hoje está cada dia mais difícil, mas você está se financiando pelo governo e está correndo um risco, né? Você está assumindo o risco. Então, e um negócio tem que pagar todos os seus tributos, senão ele não é saudável financeiramente, né? Então, a ideia também de estar com essa preocupação a menos e pagar todos os tributos e ainda assim sobrar é importante, né? E esse desencaixe, às vezes, entra no cheque especial também, pode acontecer no momento, você falou em provisão, né? Pode acontecer no momento de pagar as férias, lá em junho, né? Que a escola tem que desembolsar no terço das férias, mais antecipar o salário, então ali é um momento crucial, assim, né? Se a escola não conseguiu prover, mas isso tem que retornar depois lá em agosto, né? Ou então com 13º. Se bem que 13º, aí começa a entrar dinheiro de matrículas, começa a entrar as anuidades, começa a entrar o recebimento em atraso, então aí é mais tranquilo, né? Acho que o momento mais difícil para as escolas é o meio do ano, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Com a questão das férias. Vamos passar para o próximo, então? Vamos sim. E se alguém ainda estiver na plateia quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. É abrir o microfone e falar. Estamos Isso, juntos. ou fazer uma pergunta, né? Alguma coisa assim. Isso. Muito bem. O próximo item do nosso levantamento diz respeito às parcelas de dívidas. Então, a pergunta que a gente fez aqui é o quanto que o pagamento das dívidas da escola, né, caso ela tenha, evidentemente, né, o quanto que essa parcela de dívida compromete ou reflete assim a situação da escola no momento. Então, uma alternativa, né, que foi a que mais foi citada aqui, que é uma situação boa, né, praticamente não temos dívidas, né? Eu diria assim, não tem problema se está em outras, se tem dívida, né? O importante é que essa dívida esteja dentro daquilo que a escola consegue pagar, porque muitas vezes uma dívida, se ela é feita por uma ampliação de infraestrutura, que é um investimento mesmo, a compra de um equipamento, a compra de um mobiliário, investimentos que vão trazer rendimentos futuros nas escolas, é excelente, né? Porque você fez um investimento, se fez um empréstimo do banco ou com pessoas físicas, ou qualquer coisa, aproveitou essa oportunidade momentânea para que você possa ter mais retorno no futuro. Então, não tem problema se tem dívida, o mais importante é como é que essa dívida está sendo paga. Então, a maioria respondeu que não tem dívidas. Segunda resposta mais comum parcelas de dívidas são pequenas em relação a despesas da escola. Ou uma outra alternativa que é que as dívidas consomem de 10 a 15 do que entra na escola, no caixa da escola, 10 a 15%. A gente tinha mais 2 outras alternativas que não foram marcadas. Isso. As outras 2 alternativas eram: as dívidas consomem quase o valor da folha de pagamento da escola, que seria bem complicado mesmo se a escola tivesse uma situação. Ou a última, que também ninguém respondeu, que é: as dívidas estão muito acima do normal
e está quase impossível suportar os pagamentos. Então, não apareceram na amostra aqui, né? Então, ou realmente não tem escolas nessa situação, ou aquelas que estão nessa situação não tiveram tempo de preencher a pesquisa e estavam pagando suas dívidas, né? Um comentário para se fazer aqui, eu acho que é importantíssimo para o gestor financeiro separar o fluxo de caixa operacional do fluxo de caixa de investimento e de endividamento. Muitas escolas misturam essas situações, ou seja, considera que o pagamento de um refis tributário, pagamento de um empréstimo de capital de giro, é mais um boleto que a escola tem, como tem conta de água, luz, tem também a dívida do banco, tem também o refis que foi feito, e isso acaba poluindo a análise financeira da escola, né? A gente deve tomar como ponto de partida você ter uma operação geradora de caixa. Então, tudo que entra de dinheiro pelos serviços que você presta e vende para as famílias, mensalidade escolar, material didático, os passeios, as atividades extras, essas entradas operacionais, menos as suas despesas operacionais, as saídas que você tem para honrar esse compromisso com as famílias, a folha de pagamento, os encargos, os tributos, o aluguel, os fornecedores da escola. Então, essa diferença entre o que entra, porque você vende o serviço, e o que sai para você poder honrar esse compromisso com as famílias, gera um caixa. Deve ser um caixa positivo. Se não tiver positivo isso, a situação é muito mais urgente de ser resolvida. Porque pensa uma caixa d'água que está vazando. Não adianta contratar caminhão-pipa, buscar balde para ficar jogando para dentro dessa caixa d'água um recurso externo. Porque vai embora. Ela está em déficit. Agora, se a caixa d'água tem uma entrada de recurso, entra água mais do que a demanda do domicílio, mais do que sai, mais cedo ou mais tarde ela vai estar cheia de novo. Você pode estar sem dinheiro, mas o resultado de caixa todo mês vai enchendo a sua caixa d'água. E de tempo em tempo você pode tirar uma caneca para ir pagando as dívidas, né? Então, o peso das dívidas no seu fluxo de caixa mensal é o que a gente analisa quando faz essa pergunta. Claro que isso, bem quantificado, vai permitir avaliar se você tem que redesenhar o perfil da sua dívida, por exemplo. Eu tenho um endividamento que não é tão grande, mas está consumindo muito caixa, está num prazo muito curto. E aí eu acabo entrando no cheque especial, ou fazendo uma dívida nova com juro mais alto. Às vezes é muito mais interessante repactuar, especialmente em montantes maiores de dívida, alongar algum prazo de dívida, buscar ter alguma garantia para reduzir as taxas de juros, trazer essa parcela mensal que vai para o fluxo do endividamento, alguma coisa que a sua operação suporte, né? Para você evitar entrar numa bola de neve ou numa busca incessante por novos créditos, né? Que acontece com muita escola, de ficar ali perambulando por um banco para o outro, faz um banco, daqui 6 meses tem que pegar um empréstimo para poder cobrir o empréstimo anterior. Esse tipo de ginástica financeira consome muita energia e geralmente não traz benefício nenhum. Então, dependendo da resposta que você dá a essa pergunta, você pode ter alguma estratégia de alongar o perfil da dívida, buscar renegociações, adiar algum pagamento, buscar uma carência, mas isso só faz sentido se a operação da escola já for uma operação rentável, né? Uma operação que gera caixa, geradora de caixa. Maurício, e aqui dando alguns parâmetros, né? Toda média é meio perigosa, mas dá para a gente arriscar aqui a dar alguns números que, assim, de tudo que entra na escola, em geral, com custos e com despesas, tudo bem mensurado, como o Dagoberto observou, assim, pagando o aluguel certinho, pagando o tributo tudo certinho, pagando um prolabore tudo certinho. Então, todos os custos, né, pagos, sobra para a escola em torno de 10% a 15% do que entra. Se você assume uma parcela de dívidas maior que isso, em geral, você está comprometendo a operação, né? Então, o ideal é que você tenha uma
parcela de dívida quando assumir um financiamento dentro desse patamar, sabendo que essa dívida vai tirar dinheiro do seu bolso, da sua distribuição de lucro, ou do seu reinvestimento da escola por um tempo. Mas a ideia é que isso não seja permanente, que seja para fazer esse investimento que vai fazer o bolo crescer, vai aumentar a fatia que você retira da escola, não a fatia, mas a quantidade, né? O percentual vai mais ou menos o mesmo, mas vai crescer o bolo, você vai pegar uma fatia maior e aí vai poder colocar no bolso mais recursos. Então, esses parâmetros é importante. Por isso, até essa pergunta aqui, ó, as dívidas consomem cerca de 10% a 15% do que entra no caixa da escola. Quem está nessa situação, a princípio, está numa situação limite ali, porque está consumindo quase que todo o resultado da operação nessa escola que eu falei que tem todos os custos bem mensurados. Às vezes é tirar um pouquinho o pé, né? Vamos primeiro arrumar a casa, vamos esperar esses meses que a gente tem algum financiamento que acaba em 6, 7 meses, antes de terminar esse, não vamos dar um outro passo. Essa cautela que a gente sugere que a escola tenha, né, quando já chega perto desse nível de consumo de caixa com as parcelas atuais. Ok, então a próxima também tem a ver com endividamento, só que tem a ver com o estoque da dívida. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é fluxo. O que é fluxo? O quanto que todo mês é consumido com as dívidas que eu tenho. O que a gente vai ver agora é o meu total de dívida, é quanto do meu faturamento, tá? Então, é diferente, assim, seria assim, o meu saldo devedor é quanto com relação ao faturamento da escola. Então, essa conta aqui, ó, é assim, ó, pega o total de dívidas, o quanto que eu estou devendo, independentemente do prazo, e eu vou dividir pelo faturamento total de 2024. O quanto que isso significa? Então, a maioria das respostas aqui das escolas ficou dizendo que o meu total de dívidas corresponde a menos de 5% do meu faturamento anual. Tá? Então, um percentual bem pequeno disso aqui. Uma outra parte, que foi a segunda resposta mais comum, de 5 a 10. Um outro grupo disse que de 10 a 25. E um grupo aqui que é bem complicada a situação, que a dívida está entre 25% ou até 50% de um faturamento anual. Então, imagina, né? Eu faturo 10 milhões. 5 milhões é para pagar a dívida. Essa escola... A dívida que eu tenho, né? O total de dívidas... Desculpa. A dívida que eu tenho corresponde a 5 milhões. Então, dependendo do prazo dessa dívida, se ela vai vencer num curto prazo, é bem complicado isso. Né? Agora, se ela é alongada, eu vou ter que fazer bastante esforço, mas ainda assim pode ser que isso esteja administrável, né? Dentro das parcelas mensais. Mas tem muita dívida para pagar pela frente, né? O faturamento está bem comprometido aí nos próximos anos, provavelmente. Falar um pouquinho dos 4% que tem essa dívida maior. Na nossa prática, a gente acaba perguntando primeiro por que você deve tanto, né? Como é que você chegou nisso? E aí as respostas podem ser desde a pessoa estar colocando numa operação deficitária e não larga o momento daquilo, fica sempre acreditando que, mas no ano que vem, se tiver mais tantos alunos, melhora, estou quase equilibrando, e essa dívida vai se avolumando. Isso é muito grave, muitas vezes você tem que pensar até em vender algum outro ativo, buscar alguma outra forma, e é quem insistiu no erro de ficar buscando caminhão-pipa ou balde d'água para encher a caixa d'água furada. Na turma dos 58% ali, quem deve menos de 5%, eu arrisco um palpite de que isso ainda é uma influência da pandemia. Acho que as escolas tomaram uma medida agora de querer acabar com as dívidas, né? Ficaram, acho que, meio assustadas com tudo que aconteceu e passaram a ter um perfil muito mais conservador, né? Então, o mercado falou, não, vou acabar de pagar os Pronamps que a gente fez lá naquela época, não quero mais ter dívida, vou dar um passo só quando já tiver dinheiro. Então, segurou muito os investimentos, não abusou da sorte, se tornaram mais conservadores.
Porque se for pensar bem ali, quase 80%, mais de 80%, está com endividamento baixo ou muito baixo, né? Ô, Maurício, e uma questão importante, assim, é ir acompanhando anualmente o estoque dessa dívida. Você pode pegar assim, ó, todo 31 de janeiro eu vou medir quanto que eu tenho de dívida, né? E calcular esse percentual. Então, você consegue mensurar se o seu endividamento está diminuindo ou se ele está aumentando, né? E com isso você vai vendo a evolução, né? Então, se está conseguindo pagar, sua dívida está diminuindo ou está entrando num patamar mais adequado, está excelente. Agora, se a dívida vem aumentando, você tem que tomar cuidado para isso não virar uma bola de neve. Eu vivi uma situação no passado de um dono de escola, e quem nos contratou foi até um fornecedor dele, que era um fornecedor estratégico, o cliente era um cliente muito bom, mas que vinha começando a mostrar ali que não ia conseguir honrar os compromissos, começou a atrasar pagamentos e muito mais. E esse sujeito falou para mim assim: eu já consumi 10 imóveis nessa escola. Me conta essa história, né? Então, ele fez uma construção, a escola vinha lá com, sei lá, 300 alunos, foi para 400, foi para 500, e ele, então, fez uma projeção de que ele precisava ter um imóvel para 1.000 alunos. Estou chutando os números aqui, isso faz muitos, muitos anos, eu não vou lembrar os números agora. Mas algo parecido com isso. Uma escola que tinha 300 foi para 400, 400 para 500, ele pensa, vou fazer um prédio para daqui 5 anos, quando a minha escola tiver 1.000. E aí começou a construção, tinha dinheiro, estava indo muito bem, só que o número de alunos estabilizou perto dos 600, vai. Não era uma escola pequena, era uma escola que tinha até um volume bom. Só que obra gasta muito mais do que o previsto, uma obra gigante gasta mais ainda, e uma escola que cabe 1.000 só tinha 600, vocês imaginam a ociosidade e o custo que isso tem de manter, etc. E aí ele se endividou, tinha dívidas diversas, e aí cada final de ano ele acabava vendendo, né? Tinha um apartamento, não sei onde, vendeu, cobriu uma parte das dívidas. No outro ano tinha uma casa, não sei onde, vendeu, e assim foi. Em perto de 10 anos ele perdeu uns 10 imóveis, né? Se tivesse lá no comecinho vendido 3 ou 2 imóveis, talvez ele tivesse zerado a situação, a operação era capaz de gerar caixa e ele não teria caído nessa armadilha de sempre acreditar, não, mas a hora que chegar perto dos 800 alunos, perto dos 1.000 alunos, aí dá certo, a planilha aceita tudo, né? Então, esse é um grande problema de quem está muito alavancado, de insistir, às vezes, no erro, né? De tentar fazer com que aquele plano que gerou aquela ideia de investir muito mais, de buscar um recurso, se aquele cenário não vai se confirmar, tem que criar alternativas para sair disso, né? Ficar alimentando o credor com juro alto é péssimo, né? Mas a gente, às vezes, parece ter uma trava psicológica que faz a gente ficar refém dessa situação, daquilo que foi decidido, daquilo que foi pensado, é o não querer dar o braço a torcer, né? Então, muitas vezes, quando começa a perceber que você está fora daquilo que é comum, está um pouco... Estou num grupo de escolas que não é bem assim, já é o segundo, terceiro ano que a dívida aumenta. Precisa tomar uma medida mais radical e trazer a coisa para o eixo novamente. Ô, Maurício, tudo passa por ter coragem, né? Exatamente. Eu fui diretor, né, para quem não me conhece, de escola por um bom tempo. E eu sempre fui assessorado, inclusive pela Alabama, né? E a gente tinha uma operação saudável. Eu havia entendido que quando alguém contratava uma consultoria, para tentar, de alguma forma, manter o que se tem, né? E em um outro momento eu notei que era quando a corda já estava no pescoço. Só que eu tenho sentido recentemente é que já chutaram o banquinho, aí não tem muito o que fazer. Mais difícil ainda. Fica muito, muito difícil. Uma mantenedora, um caso recente, uma situação muito complicada, a situação dela está dentro desses 4% aí, a gente está criando estratégia para ela conseguir proteger o patrimônio dela e regularizar a escola de tal forma para ela ter coragem de fazer alguns cortes também, né? Para sobreviver e tentar, de alguma forma, reverter a situação. Mas vai levar 3, 4 anos, não vai ser menos do que isso. Exatamente. Bom, estamos chegando quase que ao final, né, do nosso levantamento.
a próxima pergunta diz respeito à inadimplência. Então, porque aqui tem uma divisão que a gente faz, né? Tem inadimplência e tem a impontualidade. O que a gente vai mostrar aqui para vocês é a inadimplência, ou seja, nós perguntamos agora, ao final de janeiro, início de fevereiro, o quanto que está em aberto de 2024. Então, o ano de 2024 já acabou, teve aquelas negociações com famílias, vem alguém querendo fazer a matrícula, está devendo, acerta, não acerta, e a nossa pergunta foi assim, dessa maneira. Agora, né, em final de janeiro, início de fevereiro, quantos por cento está em aberto com relação a 2024? E o levantamento que a gente chegou foi esse aqui, ó. Percentual entre o gráfico aqui maior, né, a barrinha maior à esquerda, entre 0 a 2% de inadimplência. Então, a maioria das escolas, né, 45% das escolas que participaram da enquete, disseram que esse percentual que ainda está em aberto de 2024 corresponde a 0 a 2% de todo o faturamento anual. E é um índice bem administrável, bem razoável, muito bom. Deve ser até como meta ficar aqui dentro desse percentual. Logo a seguir, vem um grupo de escolas, cerca de 30% das escolas, que disseram que ficaram entre 2% a 4% de inadimplência, que também é administrável, né? Dá para levar isso, daria para melhorar um pouquinho, mas dependendo da política de preço, né? Dependendo da política de captação, né? Se é muito agressiva e tal, dependendo da região, da condição socioeconômica, pode se enquadrar, mas é administrável também. As outras duas barrinhas, eu já começo a considerar que tem muito a se trabalhar ali, tem algum problema, que é entre 4% a 6% de inadimplência, que cerca de 10% da amostra, e outros 10%, aí um problema mais grave, aí sim um problema, que é mais de 6% até 10% de inadimplência. E mais de 10% ninguém tem, até porque mais de 10% só de inadimplência corre demais, né? Mas essas duas últimas ali, que até é 20% da amostra, né, que tem de inadimplência de 4% a 10%, aqui tem espaço para melhorar nessa política de combate a esses valores que ficarem abertos. Muito disso vem por uma análise de crédito mal feita, e boa parte de quem está agora, até me surpreendeu, eu imaginei que a barra mais alta seria a do 2% a 4%. O bom e velho 3% de quem é da área financeira e da antiga provisão para devedores duvidosos, né? Que era a ideia de mais ou menos uma expectativa geral de que 3% do que a gente vende a gente não vai conseguir receber. Eu imaginava que as escolas estariam, a moda estaria ali entre 2% e 4%, a escala até coloca o 3% bem no meio. Mas não, as escolas estão com um índice mais baixo do que isso, e acho que tem duas características que ajudam muito. Uma, primeira, que é não fazer a rematrícula de quem não conseguiu negociar os débitos anteriores, né? Essa é uma das práticas mais importantes e tem que ser uma base mesmo. É fácil falar como consultoria, porque muitas vezes quem está na escola tem, mas esse devedor, o aluno é tão bom, a família é muito boa, mas está desempregado. Tem algumas situações que forçam um pouquinho o mantenedor a amolecer um pouco o coração, dar mais uma chance, reparcela, e isso com certeza vai aumentando o índice de inadimplência, né? E falar assim nesse momento vira um problemão para a família. Não, às vezes. Muitas vezes é isso, né? Você cria um problema maior para a família, porque a família se endivida muito, né? E a Marcélia está dizendo que foi surpreendida com esse número. Imaginava que era mais também, Marcélia, como eu? Eu também pensava que era mais. O da minha escola está 2,91. Eu apurei essa semana. Mas, assim, acho que olhando os números, realmente tem possibilidades aí de melhorar, né? Para poder diminuir isso aí. Eu imaginava que estaria por volta de 3%, igual você imaginou, Maurício. Mas 3% também é bem tranquilo, viu, Marcelo? Assim, é bem administrável. É claro, tem um espacinho para melhorar, mas, assim, não diria que é
não diria que é uma prioridade nesse momento, assim, talvez você tenha outros focos, né? Mas se tiver tudo tranquilo na escola, aí você pode se dedicar à inadimplência. O 3% está numa faixa bem administrável, assim, de inadimplência, né? Tem ainda espaço, mas não precisa também com tanta dedicação a esse tema. Quem está lá pelos 6 a 10% é que está abrindo mão de muito dinheiro, trabalhando de graça para quem não paga, né? Esse aí mas na hora que você coloca lá no faturamento anual, dá um desespero, né? Tipo assim, 1% dá muito dinheiro. Sim, sim. E essa é uma outra coisa que eu quero comentar, que é a escola precisa ter clareza, e isso é um ponto importante. A pessoa fala dos balanços maquiados das empresas maiores aí, mas às vezes você tem escola que o cara fala assim, eu tenho 2 milhões de reais na mão de inadimplentes, né? Ou seja, ele descreve isso como se fosse um ativo no seu balanço, né? Clientes, a conta clientes, 2 milhões de reais, né? 2 milhões de reais na mão de clientes com essa frase é o cliente não inadimplente, é o cliente que você vendeu a matrícula, ele paga regularmente os serviços e paga o mês passado, por exemplo, então tudo bem. Agora, o inadimplente é um crédito podre, é um crédito que não vale aqueles 2 milhões. E aí, muitas vezes, a escola está acreditando, mas se eu conseguisse receber esses 2 milhões, minha vida melhorava muito. Mas você fala, espera um pouquinho, vamos olhar, então, esses 2 milhões. Aí tem dívida de mais de 5 anos, que já caducou, tem um cara que não tem mais nada, tem um outro que é pior ainda, que a escola quase que foi conivente para ele se endividar tanto, como o Dagoberto falou. A escola levou o cara a ficar 3, 4 anos com 3 filhos sem pagar, virou uma dívida que ele não vai pagar nunca. Então, precisa até avaliar esse balanço, porque está errado. Você não tem 2 milhões de reais de jeito nenhum, você tem, às vezes, 200 mil, 80 mil, menos de 10% do que muitas vezes aparece nessa conta que o sistema entrega para a gente, né? A do ano passado nem tanto, Marcela, essa pode contar um pouco melhor. Mas se lá na sua conta tiver 3, 4 anos para trás e tal... Não, tem não, só chora ano por esse passado número. mesmo. E às vezes essa conta é importante, Maurício, porque às vezes assim, tem escola que fica mantendo esses processos de cobrança e na verdade só tem os custos ali, né, de judiciais, porque a chance de receber é quase zero. Então às vezes é melhor engolir um pouco essa sensação, né, de desistir, mas abandonar esses processos. Não tem mais esse custo, porque não tem mais o que tirar dali, infelizmente, né? E não cair nesse golpe aí de novo, né? Fazendo um processo seletivo mais rigoroso. Mas, a princípio, a inadimplência aqui não é tão importante. Desculpa. Eu vi uma vez o pessoal da Isaac comentando que eles entendem que a cobrança tem que ser muito efetiva ali no prazo entre até 30, no máximo 60 dias, porque depois disso a possibilidade de recebimento dela vai ficando cada vez mais exígua. Aí a gente, às vezes, consegue fazer por processo de fidelização, né? Que a família não quer sair da escola, mas... depois de um certo tempo, realmente, eu acho que não vale mais a pena mesmo. Tem que entregar e entender e lançar isso como perda lá e abrir mão. Exatamente. Uma coisa também que é comum falar nesse tema aqui, quase que eu deixei passar, esqueci, é o tal dos descontos de pontualidade, né? Que a escola muitas vezes utiliza essa ferramenta para melhorar, mas tem que ter um pouco de cautela para isso não se configurar como uma multa excessiva, né? Então, o Código de Direito do Consumidor, tal. A sugestão que eu muitas vezes coloco nas escolas é, primeiro, lá pela ideia da liquidez que nós falamos, é você procurar ter os recebimentos concentrados antes dos seus principais pagamentos. Então, dizer para o pai pagar no dia 5 é melhor do que dizer para ele escolher o dia, entre o dia 15 e o dia 20, o que ele achar melhor, né? Força, a escola tem um objetivo de receber no dia 5. Às vezes ela pode dizer assim, não, o vencimento é no dia 15, nós temos um desconto de antecipação no dia 5 e uma multa de 2% para quem paga depois do dia 15. Aí você consegue caracterizar melhor de que não é uma multa disfarçada. Porque quem dá desconto de 10% de pontualidade e no dia seguinte a pontualidade tem 2% de multa, está muito característico que tem 12% de multa disfarçada. E isso pode trazer problema para a escola. A sugestão que parece mais sensata é essa de você ter uma antecipação. Oi, Barney. Vamos mudar essas suas datas aí. O vencimento é dia 5. Se ele pagar no dia 1º,
ele tem o benefício do desconto, Certo. e a partir do dia 5 ele tem uma multa de 2%. Ou seja, vamos para frente esse negócio. Você foi mais duro na queda aí. Muito bem. Mas está valendo. A lógica é a mesma e talvez o seu dia de vencimento está melhor que o meu. Ô, Maurício, antes da gente ir para os comentários finais e para abrir, se alguém quiser contar alguma experiência, tirar alguma dúvida e falar, eu queria mencionar aqui que esses temas, né, e outros, a gente está tratando, para quem não conhece ainda, num podcast que a gente faz em conjunto com a Espaço Win, do Danilo e da Ana Paula, e da Acto, com a Carla Tim, que chama Conselhos de Classe. Tem lá diversos temas da gestão escolar, marketing, tem muitos assuntos, campanha de matrícula, sucessão, governança, a parte financeira, um especial para professor, um do papel do diretor. São vários assuntos para quem não conhece ainda. A gente já tem mais de 1.000 inscritos no canal, até esse print aqui está desatualizado, né? E procurar a gente lá. Além do canal do YouTube da Alabama, que tem as lives, tem vários temas lá, mas esse em específico, Conselhos de Classe, tem outros temas também. Então, quem puder prestigiar a gente lá, indicar, é bem interessante. Então, eu acho que a gente poderia encerrar, né, Maurício? E partir, ver quem quer fazer alguma observação, né? O nosso contato está aqui, né? Via WhatsApp, ou então os contatos pessoais nossos, para quem tem, pode nos procurar. E eu acho que a gente pode partir para o encerramento aí desse tema, né? Olha, a gente falando, eu achei que não ia dar nem 20 minutos, está quase 1 hora de live já, né? Só deve estar com fome. Tem tempo para alguma interação aqui. Nós não somos muito, então ninguém precisa ficar com vergonha. Quem quer comentar alguma coisa? Fazendo ali. Solange. Olá. Renata ali que eu estou vendo. Boa noite. Acho que a Solange pode perguntar. Ela pediu, ela levantou a mão, vamos ver o que ela... Se ela quer perguntar ou quer comentar alguma coisa, né? Pode abrir o microfone. O microfone está fechado, Solange. Renata, a Solange levantou a mão para você falar alguma coisa, hein? A esposa te jogou na fogueira, né, Renata? Nós já falamos à tarde, né, hoje. Então, o que eu ia falar é que a educativa lá na nossa escola, o índice que foi falado de atraso, né, está basicamente na faixa de 2,5 também. Então, está dentro do razoável. Bem tranquilo. Muito bom também. Não é daí que a gente vai tirar a maior vantagem, é melhor focar em outra coisa, né? Mas o que eu percebi ao longo da live é que assim, a maior parte tá certo que o Bayard disse que não é uma estatística assim representativa de uma forma que não dá para bater o martelo, porque são algumas escolas, mas eu percebi que o índice de liquidez na maioria tá bom, endividamento idem, ou seja, tá tudo muito bom, entendeu? Daí eu fico pensando, né? A oferta de escolas, portanto, crescerá, porque se mostrou um negócio agora, hoje, 2025, bom. E daí a gente está investindo toda hora, né? Nossa, será que vai continuar de alunos? Porque quando está um segmento assim bom, a tendência é aparecer muita oferta, né? Eu diria, viu, Maurício, antes de você comentar, Solange, que é o seguinte, realmente esse aqui não é um levantamento de mercado, né? Então não dá para dizer que isso aqui é representativo de mercado. Mas eu afirmaria até que esse levantamento ele é representativo das escolas que têm boas práticas de governança. Então, dentre todo o mercado de escola, aquelas que têm boas práticas de governança, eu acho que esses gráficos representam muito bem esse perfil de escola, entendeu? Então, eu diria assim, aqui a gente está com uma elite da gestão, digamos assim, que esse aqui eu acho que é assim representativo e mostra que
se a escola tiver boas práticas, ela é um negócio atraente, razoável, assim, né? Não é espetacular, até porque espetacular não tem nada, a não ser umas empresas no começo e depois entra numa estabilidade, né? E não é uma tragédia com dificuldade também, não. Agora, eu acredito que o mercado, como um todo, ele está numa crise muito maior. Hoje tem muitas escolas realmente com alto índice de endividamento, com muita dificuldade financeira, que inclusive são concorrentes nossos, que vocês já devem identificar no seu contexto aí, aquelas que mais incentivam a guerra de preço, que mais vende a qualquer custo para poder pôr algum dinheirinho numa carteira que está vazia, né? Então, falar, tem a carteira vazia lá na sala, se eu puser uma criança lá pagando R$600, já me ajuda, né? Quem está desse jeito, eu quase sempre acaba essa expressão, né? A gente pode dirigir direitinho, isso não impede que alguém venha e amasse o nosso carro, né? Então, muitos concorrentes que estão com muita dívida, com muita dificuldade financeira, eles entram em guerra de preço, eles fazem descontos, vendem abaixo do custo e amassam o carro da gente, né? Levam um aluninho mais sensível a preço, força os pais a nos pedirem mais descontos e a gente tem que negociar com mais dificuldade aí a manter o nosso ticket médio onde a gente quer. Mas a amostra que a Alabama coletou, como tem todos os clientes nossos, alguns ex-clientes também, algumas escolas que nos acompanham mais de perto, eu vou nessa linha do Baiar. Acho que as escolas mais bem administradas realmente estão mais saudáveis. Mas dando um último dado aqui, não é todas, né? A gente tem poucos dados públicos das escolas. Se você pegar as do Grupo Baema, que está aberto aí, né? Agora é Bioma, né? E tem ações negociadas na Bolsa, que você pode acompanhar os balanços, etc., vem tendo prejuízo nos últimos anos, frequentemente, com maior endividamento, né? Então, mesmo os grupos administrados profissionalmente, com fundos de investimento por trás disso, ou seja, com alguém que está olhando para a governança, olhando tecnicamente para o negócio, não estão numa situação tão confortável, não. Estão batalhando também para virar o sinal. Ô Maurício, eu só queria complementar, você disse assim, a guerra de preço, as escolas que estão em dificuldade acabam fazendo e tal, né? Inclusive se prejudicando com guerra de preço. Então, esse é um perfil de escola que faz guerra de preço, mas tem outro perfil também, que são esses grandes grupos. Como eles têm toda uma fonte de recursos, né? Ou vindos de uma reserva grande, ou tem outros nichos que sustentam o mercado, eles conseguem também fazer políticas de preço, às vezes, predatórias, para tentar abalar o mercado ali no momento e recuperar mais para frente, né? Então, eu diria assim, falou de batem no nosso carro, né? Tanto os carros velhos batem no nosso carro, como os importados, assim, vem uma Porsche tirando o racha e às vezes bate no nosso carro também, né? Dos dois lados. Tem que ficar atento a isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, acho que vamos assistir a novela, né? Não, eu não vou assistir novela hoje, não. Claro. A Solange e o Baiar não vão ver a novela. O resto vai. É que a novela que o Baiar assiste ontem foi o último capítulo, ele está esperando a próxima. Ontem eu vi a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho, agora sábado tem a última da primeira fase. É uma novela, né, concentrado para isso. Passagem, né? Isso que não pode fazer live quarta-feira, que eu estou em concentração. Bom, eu vou me despedir dizendo para vocês que meu time ontem venceu o time do Neymar. Então, saudações corintianas aí, vai Corinthians. Um abraço para todos, boa noite, fiquem bem. Boa noite para todos. E até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Uma boa noite. Obrigado. Parabéns aí. Maurício, apesar de corintiano, é uma boa pessoa, viu? Isso. Não se preocupe. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Boa noite, Heitor. Olha, até que deu bastante, deu 1 hora de live, né? Bastante. Né? Sempre tem assunto. Foi bacana. Tá gravando, tá? Sim. Mas depois o Marcelo corta. Ele corta as pontas de lá e as pontas de cá. Foi muito bom. Foi um levantamento legal esse aqui.
Mas eu achei que a inadimplência ia ficar naquele patamar, não me surpreendeu, não, hein? Eu achei que ia ficar entre... Achei que ia ser maior. Ia ficar mais perto do 3. Ô, Dagoberto, você que para a gravação ou a gente para aqui? Não, nem... É o Marcelo, acabei de mandar mensagem para ele. Ah, tá. Assim que ele visualizar, Ele ele está já assistindo aula numa outra plataforma. Então ele tem que meio que parar a aula, entrar aqui. E ele já vai... Apertar o stop e voltar para a aula dele. Essa é a última fala aí sobre a questão do índice de inadimplência. Por acaso, eu estava revendo uma régua de cobrança. Eu vou passar para você dar uma olhada também, Baia, para você fazer uma crítica. Eu mandei para o Maurício também. Olha quem está aí, ó. A câmera... Oi, boa noite. Oi, Mônica. A câmera não tá abrindo mais, o Heitor tá aqui vendo, dando tchau o tempo todo para vocês. Oi, Heitor! Então vamos fazer tchau pro Heitor. Oi, Heitor! Vem! Ele passa da frente da tela e fica tchau! Bom, eu vou sair aqui, tchau para vocês. Tchau, mano. Ô, Mônica, desliga a imagem que o menino não vai dormir à noite. Vendo essas imagens. Você tá vendo anjinho. Muito bom. Ó, eu recebi um áudio aqui agora do Felipe Alcântara. O Felipe Alcântara é da Escola Pequenópolis, lá de Salvador, mas ele é um CFO aqui de Alphaville. Ele trabalha... Eu faço outro link para a gente falar aqui, que está gravando. É, melhor. Peraí, eu estou mandando agora, rapidinho, tá? Não, tá, porque eu vou compartilhar o áudio dele com vocês aqui. Eu estou fazendo agora. Manda outro aí, então.